Já desde algumas semanas, na verdade, eu tenho falado a respeito da necessidade do crescimento, da maturidade cristã, maturidade em todos os níveis. Aqueles que puderam me acompanhar ontem, tanto pela manhã quanto à noite, na reflexão da palavra, na ministração, ali na nossa comunidade, sabem que de uns tempos para cá eu tenho me ocupado, tenho buscado estudar, conhecer melhor a respeito do que a Bíblia diz na perspectiva de nós, você e eu como cristãos, e da nossa evolução, do nosso crescimento espiritual, psíquico, mental, intelectual, bíblico. Não estou falando intelectual de conhecimento, não que este não deva ser buscado e experimentado e não deva evoluir, ao contrário. Se possível, você e eu nunca devemos parar de estudar, de conhecer, de buscar cada dia mais atualizar, né? Então a leitura é muito importante em todos os aspectos, o conhecimento e o crescimento, mas o que eu estou focando é o crescimento, a maturidade intelectual bíblica, o crescimento do cuidado para com o corpo. Vimos ontem claramente em 1 Coríntios capítulo 6, e vamos rever durante esta semana, o cuidado que nós devemos ter com o corpo, no sentido de que ele é o templo, ele é a habitação do Espírito Santo. Olha, gente, que coisa legal de você entender é que nós não devemos cuidar do corpo por uma questão meramente ou prioritariamente estética. O nosso cuidado para com o corpo, ele se dá pela nossa consciência de que o nosso corpo é templo, é habitação do Espírito Santo, e por meio dele Deus deve ser glorificado. Então não é uma questão de você cuidar do seu corpo para ser admirado ou admirada. Como consequência da boa alimentação, do exercício físico e do cuidado, da meditação, de tudo que você e eu devemos desenvolver para a maturidade cristã, espírito, alma e corpo, é verdade que o nosso corpo, o nosso físico, recebe os benefícios destes cuidados. Mas a prioridade é entender que nós somos o templo do Espírito Santo. E esta maturidade pela palavra, que eu quero falar com você durante esta semana, ela se dá à medida que, primeiro, nós temos uma experiência com Deus de novo nascimento, de libertação do pecado. Recomendo-lhes a ministração, a reflexão de ontem à noite, muito esclarecedora nesse aspecto, porque não adianta você ser crente. Gente, esse negócio de ser crente, evangélico, ser pastor, e eu vou já dizendo aqui que eu falo de pastor, pessoal, eu não vou falar do padre, eu não vou falar do líder espírita ou do sacerdote judaico ou de qualquer outra religião. Eu vou falar a partir da nossa própria casa. Se há de começar juízo, que este comece na nossa casa. Se devemos fazer alguma crítica, façamos a nós mesmos. Não é? Essa ideia, não vejo o menor sentido ficar criticando a religião do outro, a posição do outro, a crença do outro, a fé do outro. Qual o problema? Isso é literalmente problema dele. O meu problema é cuidar a partir de mim mesmo, para que depois de eu ter pregado o Evangelho não seja eu mesmo achado em pecado e condenado, perdido. Se eu tenho que preocupar com algum pecado, com alguma falha, com alguma coisa negativa, eu devo preocupar-me primeiro comigo, né? Com a minha vida. Não adianta você ser muito bonitinho, bonzinho, falar bonito, pregar bonito e ter uma vida pública, às vezes até
bem aceita e louvável, mas no seu coração você não ter tido uma experiência de regeneração, de transformação, de libertação. Então, o novo nascimento é vida transformada, é vida a partir de um coração novo. Dar-vos-ei coração novo, diz o profeta Ezequiel, no capítulo 36, a partir do versículo de número 26. Dar-vos-ei um espírito novo, colocarei dentro de vós o meu espírito, eu vou fazer com que vocês obedeçam aos meus mandamentos. Este princípio é o novo nascimento, é isso que Jesus fala com Nicodemos. Nicodemos, eu falo das coisas terrenas, eu falo das coisas que estão ditas já desde o início, e vocês não entendem. Como é que vocês vão entender das coisas espirituais? Somente aqueles que recebem a revelação do Espírito Santo. E é a minha oração nesta manhã, que o Espírito Santo revele a você que muito mais do que qualquer religião, já vista que nenhuma delas, nenhuma religião salva, nenhuma religião liberta, nenhuma religião faz do homem uma nova criatura. Somente Jesus Cristo, por meio da sua palavra, nos liberta. Por isso que ele disse: conhecereis a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele é a palavra. E, como eu tenho dito, e vamos meditar esta semana, a maturidade pela palavra, o crescimento pela palavra, esta evolução se dá na sua e na minha vida à medida que nós vamos nos dedicando a conhecer, e pelo Espírito Santo que habita em nós decidimos, além de conhecer, obedecer, para que não sejamos meramente ouvintes da palavra, mas sim praticantes da palavra. Então, o apóstolo Paulo, ele, quando fala a respeito destas verdades, na sua primeira carta, no capítulo 5, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, ele fala algo muito pertinente para aquilo que estamos buscando, temos buscado nesses últimos tempos. É a questão do crescimento. Então ele diz assim, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do versículo de número 15. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Meu irmão, minha irmã, é inaceitável. Eu sei que às vezes eu expresso de uma forma muito veemente, muito intensa, mas é o desespero, confesso a você, que por vezes me bate quando eu vejo, quando eu convivo, quando eu tenho informações de pessoas que tratam o cônjuge, tratam os filhos, tratam os pais sem bondade, sem amor, sem paciência, sem carinho. Gente, que coisa triste, porque, puxa, na vida profissional, nós tratamos as pessoas, quando é do nosso interesse, principalmente, com tanta gentileza, com tanto cuidado, com tanta bondade, com tanto carinho, não é? Somos pacientes. Já disse aqui, vou repetir, às vezes você vai ao médico, está passando mal, não importa, você pede um encaixe de uma consulta ou para realizar um exame e você liga com toda gentileza, com todo carinho, com todo tato, né? Para que a pessoa encaixe você naquele dia para ser atendido. E quando você chega lá, a pessoa diz para você: olha, você vai sentar, se não tem hora para ser atendido, mas você está com dor, você quer fazer o exame, você quer resolver o seu problema de saúde, aí você senta pacientemente e espera. E quando o médico te atende, você está sempre solícito, sempre bom. Sabe, gente, se eu não posso ser a melhor pessoa, ou ser melhor pessoa com os de dentro do que eu sou com os de fora,
de acordo com os meus interesses pessoais, tem alguma coisa errada na minha vida, na minha experiência com Deus. Se eu sou paciente com as pessoas que eu atendo no meu escritório, apesar de que ultimamente eu já não tenho mais atendido, não é uma coisa normal, porque nossa igreja é uma igreja em células, uma igreja com muitos pastores, com muitos irmãos, com gente muito amada, muito querida, então a gente acaba discipulando uns aos outros, cuidando uns dos outros, mas puxa, você tem toda a paciência para atender um irmão que está com um problema, às vezes um problema que você já ouviu e vai ouvi-lo pela segunda ou terceira vez, e você tem toda a paciência para ouvir aquele irmão, mas quando você vai ouvir seu cônjuge, você não tem a mesma paciência. Você vai ouvir os seus filhos, você não tem a mesma paciência. Você vai ouvir os seus pais já idosos, que muitas vezes não trabalham, e muitas vezes são relutantes em cuidar da sua própria saúde, né? E você tem toda a paciência, ou não tem. Se não tem, tem alguma coisa errada, meu irmão, minha irmã. Nós não podemos deixar jamais de praticar o bem, de sermos bondosos, amorosos, pessoas que têm a prática do evangelho e do pastoreio a partir da nossa própria casa. Se você é um excelente pastor de púlpito, parabéns para você, mas se você não pastoreia primeiro a sua casa, se você não cuida primeiro da sua esposa, se você não cuida primeiro do seu esposo, se você não cuida primeiro dos seus filhos, se você não os ama incondicionalmente, nós não somos donos de ninguém, nós não temos o poder e a capacidade de mudar ninguém, nós temos o poder e a capacidade de assentar-nos nas regiões celestiais com Cristo Jesus, de orar para que os céus se movam, o poder de Deus seja liberado e as pessoas como você e eu sejam convencidas pelo Espírito Santo, transformadas pela sua palavra, para que então possam experimentar a maturidade pela palavra, o crescimento, ao invés de criticarmos as pessoas porque elas não vivem, não fazem, não são como nós achamos, pensamos, ou até mesmo podemos estar certos, baseados na palavra, em entender que elas estão no caminho que não é o melhor caminho. Ainda assim nós devemos respeitar, devemos entender que o tempo de Deus ainda não chegou na vida delas, que o Espírito Santo ainda não agiu na vida delas, como já agiu na nossa, ou talvez até mesmo a rebeldia, a desobediência, a dureza do coração do outro, seja daquele que está muitas vezes mais próximo a nós, possa trazer-nos algum ensino, e dentro deste ensino, quem sabe a paciência e a bondade para aceitarmos uns aos outros, assim como nós fomos aceitos pelo nosso Pai Celestial. Então o apóstolo Paulo diz assim, olha, tenham cuidado, para que ninguém retribua o mal com o mal, mas vocês devem retribuir com bondade, vocês sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Isto é crescimento, isto é evolução, isto é maturidade. Não é possível que a gente vai viver um dia após o outro sem crescimento, sem mudar a maneira de pensar, sem mudar a nossa maneira de entender as pessoas, de aceitar as pessoas. Sabe, amados, isso tem feito muito mal ao cristianismo no sentido da propagação do Evangelho. É verdade que a gente não precisa se envergonhar do Evangelho. Ele é o poder de Deus. Ele é aquele que tem o poder em si, na sua essência, porque ele é a própria palavra, o verbo, é o Jesus Cristo que se fez carne, é o Messias entre nós. Mas nós temos sido tão envergonhados pelos evangélicos. E quando eu falo evangélicos, eu não estou falando somente de crente ou católico, de todos aqueles que dizem crer na palavra de Deus, no Evangelho. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos amadurecer, crescer, evoluir. Hoje eu tenho que ser melhor do que ontem, e amanhã, pela graça de Deus e pelo trabalho, pela ação do Espírito da palavra, eu tenho que ser melhor do que hoje. E o apóstolo Paulo diz assim, alegre-se sempre. Orem continuamente, sem oração, sem intercessão, sem clamor, sem diálogo com Deus. Eu sei que às vezes as pessoas criticam aqueles que querem dialogar, conversar, né, com o Pai Celestial. E é tão triste isso, você perceber isso, porque a Bíblia é repleta
destes eventos, destes acontecimentos, onde homens finitos, limitados, humanos, como você e eu, tiveram o privilégio, a oportunidade, ao contrário, não só buscaram, como foram buscados por Deus para terem um relacionamento de intimidade com Ele. Então, ore, apresente suas súplicas, apresente suas petições, apresente a Ele todas as suas angústias, inquietudes, ansiedades, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade. Ele cuida de nós, porque Ele é Pai. Eu sei que muitos de nós que estamos aqui hoje, nesta manhã, somos pais. O que a gente não faz pelos filhos, meu irmão? Quantas vezes, eu não sei você, mas e eu já falei isso aqui, que há um tempo atrás, né, a gente pensava em relação às nossas filhas menores, elas sofriam alguma coisa, a gente falava assim, oh meu Deus, se eu pudesse sofrer a dor deste bebê, desta criança, não é? E a gente fica, hoje, já na maturidade física, né, elas cresceram, já são mães, eu já sou avô, mas ainda assim no sofrimento delas, muitas vezes no sofrimento emocional, numa crise existencial, conjugal, familiar, profissional, não importa. A gente muitas vezes diz, pai, se fosse possível, eu queria sofrer a dor da minha filha. Então você imagina se nós, sendo maus, diz a Bíblia, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial. Deus sente a nossa dor, Deus sente a nossa angústia, Deus sente toda a nossa tristeza, Deus sente toda a nossa inquietude, toda a nossa ansiedade. Deus, Ele sente, Deus, Ele tem emoções. O Espírito Santo, e você vai ver isso aqui agora, tem emoções. Olha o que a Bíblia diz, meu irmão. Esta é a vontade de Deus, que vocês deem graças em todas as circunstâncias, que você possa render graças em tudo. Está enfrentando uma luta? Senhor, o que tu queres me ensinar com esta luta, com esta provação? Está enfrentando um desejo que pode te levar ao pecado? Lembre-se, busque socorro urgente no trono da graça, porque aquele que foi tentado em todas as coisas e não pecou, Ele está pronto para nos socorrer diante das nossas fraquezas, mediante as nossas tentações. Lembre-se, você não escolhe o que você sente. Sentimentos vêm, desejos são despertados e eles têm conexões que nós jamais conseguiremos destrinchar ou entender todas elas. Mas, ainda que eu não consiga explicar os meus desejos, quando estes são pecaminosos, eu sei que o meu Deus é poderoso para me guardar de toda tentação, porque Ele não só, diz a Bíblia, permitirá que eu seja tentado acima do que eu possa suportar, mas Ele também me oferecerá, neste momento da tentação, o escape. E o escape está na oração, o escape está na confissão da palavra de Deus, o escape está em buscar a Ele naquele momento, diante do trono da sua graça, para por Ele ser ajudado neste tempo oportuno. O tempo oportuno, mediante a tentação, é o trono da graça, é buscar em oração, é buscar em clamor, é dizer a Ele, Senhor, a Tua graça me basta, me sustenta, Senhor, me livra, eu lanço fora da minha mente todos esses desejos que querem me levar ao pecado, não vou conceber estes pensamentos no meu coração, não vou pecar contra Ti, porque meu irmão e minha irmã, antes de nós pecarmos contra nós mesmos, contra nosso corpo, antes de nós pecarmos contra o nosso irmão, contra o nosso próximo, nós pecamos contra Deus. E o que nós não queremos é pecar, é ofender, é ferir, é entristecer a Deus. A nossa fidelidade para com o próximo, ela só tem fundamento, base, se nós formos fiéis primeiro ao Pai Celestial. É por isso que tem muita gente que faz os votos ali no altar de fidelidade, de unidade, eu vou fazer, eu vou ser, eu vou, e faz um discurso bonito, tal, e depois está em pecado. Por quê? Porque a aliança que ele quebrou com você, antes ele quebrou com o Pai, porque ele é a testemunha.
Se nós não formos fiéis a Deus, infelizmente, por mais que nos esforcemos, não seremos fiéis ao nosso próximo. Então a Bíblia diz assim: você ore, você renda graças e não apague o Espírito. É isso mesmo, não apague o Espírito Santo. Não entristeça o Espírito Santo, diz a Bíblia. Não coloque estas coisas pessoais, não coloque sua vontade, não coloque seus sonhos, não coloque seus desejos, não coloque seus planos acima dos planos da vontade e do desejo de Deus. E lembre-se, meu amado, Deus tem pensamentos de paz, um exercício que eu tenho feito diariamente, continuamente, um exercício mental, além da boa meditação diária, é você ter a prática, o gatilho, se eu assim posso dizer, pronto na sua mente, que todo pensamento, olha que interessante isso, lembre-se sempre, a mente mente. As armadilhas da mente, elas são muitas vezes aquelas que nós menos esperamos, que nós mais achamos que não existem em nós, que não fazem parte da nossa vida. E aí o diabo lança alguns dardos inflamados, algumas setas, e isso nos perturba. Então, qual que é a estratégia que eu tenho usado dia após dia na minha vida? Todo pensamento que tira a minha paz não pode vir de Deus. Para isso eu preciso parar de ser esperto, de ser sabidinho, de ser ligado, de ter vivência, experiência, de ser rodado. Porque olha só, gente, bondade, amabilidade, benignidade, mansidão, amor, fé, domínio próprio, é o caráter do Espírito. São as características inerentes à pessoa do Espírito Santo. Se eu quero ter paz na minha vida, tudo que tira paz eu tenho que rejeitar. E como que eu rejeito? Como que eu sei? Qualquer pensamento que possa desencadear ou tentar desencadear ansiedade, angústia, incerteza, insegurança ou dúvida, eu lanço fora. Por que eu lanço fora? Porque se Deus tem pensamentos de paz a meu respeito, qualquer outro que tire a minha paz não vem de Deus. E se eu preciso ter a mente de Cristo, diz a Bíblia, esta mente de Cristo ela só pode agir em mim se eu estiver habitado ricamente pela palavra de Cristo. Por isso que a Bíblia diz: habite em vós ricamente a palavra de Cristo. A palavra habita, ela começa agora a fluir no meu espírito, passa pela minha alma, pelas minhas emoções, passa pela minha mente, pelos meus pensamentos, rejeitando, expulsando todos os pensamentos que não são de paz, e aí ela transmite ao meu corpo a palavra de Deus, a saúde que vem dele, e assim, de dentro para fora, eu sou transformado e há o crescimento, a maturidade pela palavra. Lembre-se, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem é o Filho? É o Verbo que se fez carne, é a palavra. E aí Jesus vem e diz assim, orando ao Pai Celestial: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Ou seja, se eu quero maturidade, se eu quero crescimento, se eu quero evoluir na minha vida espiritual, emocional, mental, intelectual, física, profissional e em todas as áreas, eu preciso crescer pela palavra. Eu preciso ser amadurecido pela palavra. A maneira como eu penso, os meus valores, conceitos, independente da tradição da minha criação, independente da tradição religiosa, das doutrinas ou dos ensinos que eu tenha recebido,
O que eu preciso diariamente, continuamente, crescentemente fazer, exercer, exercitar na minha vida é a palavra de Deus. Então, diante das circunstâncias, situações, sejam elas na vida pessoal, existencial, porque você sabe, eu já falei aqui, e não estou aqui de forma alguma negando, ao contrário, você sabe que eu indico, que eu recomendo que faça-se terapia com psicólogos, que faça-se tratamento psiquiátrico, inclusive medicamentoso, se necessário. Não tenho nenhum problema em aceitar e nem recomendar estas coisas. Mas veja, você e eu precisamos, é uma necessidade, a cada dia renovar em nós mesmos, a partir da nossa vida interior, nós, você e eu, precisamos renovar a nossa identidade em Cristo. Meu irmão, minha irmã, uma das piores crises que você e eu podemos viver de forma do ser é não saber quem nós somos em Cristo. O que nos traz o vazio que mais perturba e mais nos deixa perdidos a partir da nossa própria história é não saber quem nós somos. A gente não tem a identidade da pessoa de Cristo. Quando eu tenho a identidade da pessoa de Cristo, eu me contento, eu sei que Ele vai crescer e eu vou diminuir. Eu não busco nada que Ele não tenha para mim, e tudo que eu quero buscar, eu tenho que primeiro apresentar, consagrar a Ele, ouvir a resposta dele. Já disse, vou repetir aqui para você, que foi diante das melhores oportunidades que eu fiz os piores negócios. Como assim? Não adianta você pensar, achar que esta é a oportunidade da sua vida. Você e eu precisamos entender que a nossa vida não é nossa. Nossa vida foi comprada. Você foi adquirida, você foi conquistado, você foi escolhido, escolhida, você foi por Ele comprado. Ele pagou, Ele chegou e falou assim: quanto custa o Horácio? O Horácio é o seguinte, ele está perdido, tem uma sentença aqui, ele já está condenado, ele não aceitou a palavra, ele rejeitou a salvação. O Horácio está perdido, o juízo já está estabelecido sobre ele, porque aquele que não crê não será, aquele que não crê, disse Jesus, já está condenado. Então aqui esse cara está perdido. Aí Jesus vem e fala assim: mas eu vou pagar. Quanto que custa? Olha, se quer comprar, não vale não. Ele não vale não, mas quer comprar? Quer. Tem que pagar com sangue. Tem que ser o sangue. E o sangue tem que ser inocente, imaculado, não pode ter nada, tem que ser perfeito. É o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Somente o sangue de Jesus pode nos comprar, nos justificar, nos purificar, nos remir, nos redimir, nos fazer purificados, inocentados diante do Pai. E foi isso que Ele fez. Ele nos comprou. Deus comprou e pagou o preço pela sua vida, pela sua história, pela sua existência, para que agora você e eu possamos viver para a glória dele. Por isso, as oportunidades, todas elas, devem ser seladas, devem ser confirmadas por aquele que é o dono da nossa vida. Este é o ponto, meu irmão e minha irmã. Eu não me pertenço, eu não sou o dono do meu umbigo, do meu nariz, da minha vida. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, Ele é o Rei, Ele é o governante, Ele é quem manda. Ele é quem manda. Então eu tenho que pegar todas as oportunidades, sim, e dizer: Senhor, esta oportunidade ou estas oportunidades que estão surgindo, Tu confirmas que é a Tua vontade para a minha vida, porque eu não posso decidir de mim mesmo. Então eu digo e vou repetir para você: nós precisamos ter a nossa identidade firmada e confirmada na pessoa de Cristo,
Nós precisamos ter esta identidade em nós, firmada, confirmada pela palavra de Deus, pela vida em Cristo Jesus. E a partir daí, entendendo que este corpo não é nosso, que esta vida que nós vivemos aqui, ela é de Deus, e por isso você, a Bíblia diz, está crucificado com Cristo, não vive mais para você mesmo, você vive para Ele, que vive a vida dele em você, porque aquele que morreu, Ele morreu e ressuscitou, e nos fez morrer e nos ressuscitou juntamente com Ele, para que os que vivam, não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que por eles, você e eu, morreu e ressuscitou. Cristo morreu, Cristo ressuscitou e agora Ele nos comprou com o seu sangue para que nós, você e eu, possamos viver para a glória dEle. Maturidade pela palavra. Vá conhecer, vá conhecendo, continue crescendo no conhecimento das Escrituras Sagradas para que o poder de Deus se manifeste, seja liberado em você e através de você, para que aí sim Deus seja glorificado e exaltado. E você possa, então, experimentar a sua boa, agradável e perfeita vontade. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te renove, que Ele resplandeça nesta segunda-feira a glória dEle, a bênção dEle, a provisão dEle, que as portas sejam abertas, que a vontade dEle, que os planos dEle se cumpram na sua vida e que você tenha uma mente renovada, guardada pelo poder de Deus, pela palavra, pelo Espírito Santo. Lembre-se, você foi comprado por Deus, você é dele, você é um filho, uma filha amada de um pai amoroso que tem todo o prazer em te abençoar. Por isso, viva debaixo da bênção de Deus, é direito seu, é herança sua, foi Ele que fez e aquilo que Ele faz é lindo, é maravilhoso e é para sua, para minha, para nosso desfrute. É para nós, você e eu, vivermos em novidade de vida.